João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Agora, capítulo 14, versículo 1 ao 15, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nesta manhã, nós vamos falar um pouco acerca desse texto que nós acabamos de ler aqui, que são palavras do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. A nossa mensagem é palavras de consolação. Meus amados irmãos, o capítulo 13 ao capítulo 16 do Evangelho de João trazem ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos no cenáculo. Estas palavras foram proferidas na noite em que foi traído, no dia anterior da sua crucificação. Aquela noite foi uma noite muito difícil para os seus discípulos. Eles estavam, podemos dizer assim, talvez traumatizados, porque Jesus havia dito que estava indo, melhor dizendo, embora. E eles estavam profundamente tristes e temerosos. Se você observar no capítulo 13, versículo 36, veja aí as palavras de Pedro. O que é que Pedro vai dizer? Perguntou-lhe Simão, João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde vou, não podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim?
em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Meus amados irmãos, quando nós vemos aqui estas palavras do apóstolo Pedro, podemos ver que não só Pedro, mas os demais discípulos estavam tristes e ao mesmo tempo temerosos, porque Jesus havia dito que estava indo embora. Em outras palavras, Pedro poderia estar pensando: Senhor, para onde é que tu vais que eu não posso te seguir agora? Nós não podemos viver, Senhor, longe de ti. O Senhor não pode fazer isso conosco. O Senhor não pode nos abandonar. O Senhor nos guiou até aqui e nós te seguimos, Senhor, fielmente por 3 anos. Como é que o Senhor está nos dizendo que vai nos deixar? Nós pensamos que haveria um reino e chegaria o final, mas parece que não será bem assim, Senhor. O Senhor está nos dizendo que vai morrer e que vai embora. Se o Senhor está indo embora, eu quero ir contigo. Porque não posso, Senhor, ou não podemos viver sem ti, Senhor. Não importa qual seja o preço. Ele chega até a dizer que daria a própria vida pelo Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, podemos ver e refletir aqui nessas palavras de Pedro o clima tenso que estava entre os discípulos ao ouvir essas palavras de despedida do Senhor Jesus Cristo. Pedro era um homem adulto já. Por mais de 3 anos, estava vivendo na dependência do Senhor Jesus Cristo. Toda a sua confiança ele havia colocado em Cristo para tudo. E assim também todos os demais discípulos. Sempre receberam cuidado pelo próprio Senhor. O Senhor, então, dá essas tremendas promessas aqui e palavras de consolação para eles. Não se turbe o vosso coração. Depois das palavras de Pedro: credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós já sabem o caminho. E Tomé se levanta ali no meio, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, em outras palavras, olha, Tomé, eu sei que vocês sabem o caminho, mas você ainda precisa saber um pouco mais acerca de mim. Deixo-vos a paz, o versículo 27 do capítulo 14, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, meus amados irmãos, o Senhor lhes disse para que eles não ficassem aflitos, pois em breve eles estariam reunidos novamente com o Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo prometeu que voltaria e os levaria para o lugar de onde Ele veio os buscar. Aqueles homens, amados, estavam com medo do futuro. Eles sabiam que havia um mundo hostil ao redor deles, que eles teriam que enfrentar. E Jesus Cristo, dizendo que estava indo embora, eles não tinham mais em quem se apoiar. Eles colocaram tudo nas mãos de Jesus, toda a sua vida. E agora eles ouvem do próprio Senhor Jesus Cristo que iria deixá-los. Irmãos, às vezes nós, conhecendo as Escrituras,
como cristãos que nós somos. Aqueles discípulos ainda não tinham a palavra revelada como nós temos hoje. Às vezes nós sentimos, amados, até temores por dentro deste mundo hostil que nós estamos vivendo. E às vezes podemos até vir um temor, um medo do que está prestes a vir, do futuro que teremos que encarar. Mas, amados, nós temos que ter confiança nessas palavras que Jesus Cristo aqui fala, desde o capítulo 13 até o capítulo 16 de João, que Jesus deu aos seus discípulos promessas surpreendentes, que as mesmas promessas é para mim e para você que seguimos ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui algumas promessas ou palavras de consolação que Jesus deixou ali para os seus discípulos nos dias dele, e também continua também válida para todas as épocas até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele virá buscar o seu povo para estarmos para sempre com ele. Que promessas são essas? A primeira delas se encontra no versículo 1 do capítulo 13 de João. Veja o que é que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A primeira promessa começa aqui no capítulo 13. João relata que era um próprio apóstolo do Senhor Jesus Cristo, deixou escrito aqui para nós, o filho de Zebedeu, que teve essa experiência profunda com Jesus Cristo. Ele deixa essa primeira promessa, que Jesus já declarou pela sua igreja seu intenso amor por nós que somos os seus discípulos. Meus amados irmãos, a palavra no original, quando diz amou-os até o fim, pode ser traduzido como amou o máximo que podia amar. Amou-os para sempre, nunca deixaria de os amar. Meus amados irmãos, Jesus estava indo embora, mas deixou essa palavra de conforto, de consolação para os seus seguidores, que continuaria os amando intensamente e nunca jamais deixaria de amá-los. Meu irmão, minha irmã, você está passando por algum problema, alguma dificuldade? Talvez você possa ficar tenso por algumas coisas que estejam sucedendo na sua vida, ou medo de encarar o futuro. Mas aqui Jesus traz essa palavra de conforto para mim e para você, que somos seus discípulos. Eu os amei intensamente e vou continuar amando para sempre. Amados irmãos, em outras palavras, Jesus estava dizendo: meus discípulos, eu os amo o suficiente para levar os seus pecados à cruz, a ponto de suportar a punição pelos seus pecados. Eu amo e continuarei os amando. Você quer uma palavra de conforto mais do que esta, amados irmãos? Essa é a necessidade básica para todo ser humano, porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, até que sejamos o quê? Alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Você quer uma palavra de consolo mais do que essa? Se conforme, meu irmão, se agarra ao Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Você é amado com um grande amor, com um amor que esteve disposto a se humilhar,
a morrer por você, dar a sua vida por você. Jesus Cristo, ele diz no capítulo 15, veja o que é que diz. Olha a intensidade do amor de Jesus. João, mais aí à frente, capítulo 15, versículo 13. Ninguém, olha só, não é palavra do pastor Waltz não, viu? É do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este. De quê? De a dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus está se referindo aqui aos seus discípulos, ao seu povo. Amados, Jesus afirma aqui: ninguém tem essa capacidade de dar a vida como Jesus deu em nosso favor, para morrer por mim e morrer por você. E eu digo a você que está me ouvindo nesta manhã: você quer viver uma vida bem, de bem, está de bem com a vida? Você quer continuar navegando na vida de uma forma saudável? Você quer encontrar o caminho através das coisas difíceis da vida, o sofrimento, a tristeza e a vida, ou a decepção que você esteja enfrentando, você superar tudo isto? Então, torne-se um amigo de alguém que o amará como você nunca poderia ser amado por qualquer outra pessoa. E essa pessoa nós sabemos quem é. É Jesus Cristo. Ninguém ama mais o ser humano do que Jesus Cristo, de dar a sua vida para morrer por nós, pecadores, inimigos de Deus. Faça isso. Se você não fez, se chegue para Jesus, porque no mundo você vai ter decepções, vai vir o medo, as frustrações e tantas outras coisas que possam vir. Mas uma coisa eu digo a você: com Jesus você nunca vai ser frustrado, você nunca vai ser abandonado, e Ele nunca lhe decepcionará. Os homens podem lhe decepcionar, sua família pode lhe decepcionar, seus irmãos podem lhe decepcionar, mas Jesus, eu afirmo com toda certeza, você nunca será decepcionado por Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é Deus. E esta promessa deve ficar gravada em nossos corações. Ele nos amou, Ele está no trono da glória com o Pai, mas Ele continua amando a mim e a você, que somos seus discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira promessa. Mas a segunda promessa se encontra aí no versículo 1 ao 3 do capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A segunda promessa e palavra de conforto de Jesus para nós, discípulos, igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui, Ele promete um destino maravilhoso para os seus discípulos. Nós vimos em primeiro lugar que Ele já havia dito no capítulo 13: eu os amo o suficiente, mas também eu quero que vocês saibam que eu vou proteger vocês do maior medo que todo ser humano tem guardado dentro de si. É o medo
da morte. Eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Meus amados irmãos, isto aqui é incrível, é maravilhoso. É a morada de Deus, é o céu. No Novo Testamento, em várias passagens, o céu é chamado algumas vezes de país. Por quê? Por causa da sua vastidão. Mas também em outras passagens, o céu também é chamado da cidade celestial. Por quê? Por causa da sua grande população. Mas também o céu também é chamado de reino, por causa que neste reino tem uma ordem, temos um rei. E é chamado também de paraíso, por causa da beleza que é a casa do Pai. Mas acima de tudo, a Bíblia chama também a casa do Pai, por causa da intimidade que esse pai tem com a sua família. Meus amados irmãos, talvez você nunca esteja pensado nisso. Quando Jesus disse: vou preparar-vos para a casa que eu estou preparando para vocês, para estarem junto com meu Pai. Esse lugar é maravilhoso, é o paraíso de Deus, é o reino de Deus. É o céu para o cristão. Nosso Salvador, Ele está lá. Nosso nome está lá. Nossa vida está com Ele. A nossa afeição também está lá com Ele. O nosso tesouro está lá. O nosso coração está lá. Nossa herança está lá. Nossa cidadania está lá, porque somos cidadãos dos céus. Mas acima de tudo, nosso lugar está lá na casa do nosso Pai. Você já parou para pensar na profundidade que é isso, amados? Você que é discípulo e discípula de Jesus Cristo, e se você ainda não tomou essa decisão, pense nisso. Nosso Salvador está lá já. Nosso nome já está rolado no livro da vida. Nossa vida está junta com Jesus Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa afeição está lá. Quem nos dá os talentos para desenvolvermos aqui enquanto o nosso tempo ainda não chegar é Jesus. O nosso tesouro está lá. Nosso coração está lá. Nossa herança está lá. Nossa cidadania está lá. Mas acima de tudo, nosso lugar está preparado lá, porque lá é a casa do nosso Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Se os irmãos lembram aí que o próprio João, lá no capítulo 1, quem são esses que estarão lá? Que Deus os vê como filhos. Veja o que é que diz João aí, lá no início, no capítulo 1. João 1, versículo 11 ao 13. João, o próprio apóstolo João, ele vai dizer: ele veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não o receberam. Preste atenção agora. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, porque estes não eram, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, você, para fazer parte da família de Deus,
você tem que nascer de novo. Você tem que crer no Evangelho, tem que crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo, se render a Ele, estar debaixo do seu senhorio, ter uma vida de total dependência do Senhor Jesus Cristo e a obediência aos seus ensinamentos. Que maravilha, amados! Então, sabendo dessas verdades, amados irmãos, que Jesus vem aqui trazer essa palavra de promessa, Jesus já havia dito que tinha nos amado e continuaria nos amando. Disse que iria preparar um lugar maravilhoso, um destino maravilhoso nós já temos, que é um dia nós estarmos na casa do Pai. Nós que fazemos parte e somos família de Deus. Será que isso não lhe consola, não? Que um dia tudo vai passar. Lá não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem mais nada. Mas estaremos para sempre com o nosso Pai. Isso é o que nos consola. Mas também, em terceiro lugar, Jesus também, no versículo 13 e 14 do capítulo 14 de João, ele disse que todas as provisões que os seus discípulos precisassem, ele iria providenciar. João 14, versículo 13 e 14. Veja o que é que diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus, prometeu que continuaria nos amando intensamente, já ia preparar um lugar. Nós já temos um destino maravilhoso, que a nossa morada é com a casa do Pai. E aqui ele disse que todas as provisões que vocês, por serem meus discípulos, precisarem, me invoquem, que eu irei providenciar. Que maravilha, amados! Embora Jesus esteja ausente fisicamente, ele prometeu que a distância seria suprida pelas orações em nome dele. Orar em nome de Jesus é de orar conforme a vontade dele, e assim seremos atendidos. Quando oramos para promover a vontade dele e a sua glória, ele fará isso por nós. O próprio João, na sua primeira carta lá, 1 de João 5,14, ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, amados, o que esperar de um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Ou uma discípula do Senhor Jesus Cristo? Um coração contrito, arrependido, consagrado ao Senhor. Ele não quer nada para a sua vida que não seja a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado em sua vida. Então Jesus nos ensina aí que nós devemos buscar a Ele tudo aquilo que seja a vontade dEle para as nossas vidas. E todas as provisões necessárias Ele nos supriria. Porque o que nós mais precisamos, amados, são as provisões espirituais para as nossas almas. A nossa alma indo bem, nós viveremos bem. Estando em comunhão com Deus, está tudo bem. Agora, se não tivermos comunhão com Deus, meu irmão, virá o desespero. Então, meu amado, meu irmão, Jesus Cristo continuará nos amando eternamente, e o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, também em Filipenses 4,19, ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, me suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Paulo está dizendo aqui, amados,
que o Deus que Paulo servia, segundo a riqueza da glória que ele tem, ele haveria de suprir todos os seus discípulos em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Veja que o foco está em Cristo. Deus só supre as nossas necessidades por causa de quem? De Cristo. Quer sejam físicas, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais, Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele prometeu que nos amaria intensamente, sempre, não haveria intervalo. Ele prometeu um destino melhor para nós, a morada com o Pai. Enquanto estivermos aqui caminhando, Ele também estaria providenciando tudo quanto fosse necessário para a nossa vida espiritual, nossa vida física, emocional e psicológica. Porque não tem ninguém melhor do que Cristo para nos conhecer. E o que há dentro de cada um de nós? Nós temos um psicólogo elevado. Esse psicólogo se chama Jesus Cristo. Ele foi quem nos criou. Ele nos conhece. Ele sabe de tudo. Sabe as necessidades que estamos enfrentando, os problemas e tantas outras coisas. Devemos recorrer a eles, meus irmãos. Caia aos pés de Jesus, chore se for necessário, clame a Ele por misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Então, em terceiro lugar, a terceira promessa que Jesus faz é que todas as provisões que os seus discípulos precisassem, poderia invocar o nome dele e orar no nome dele a Deus Pai, segundo a vontade de Deus. Em quarto, está aí no capítulo 14 de João, versículo 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, preste atenção, viu? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você já conhece, o mundo não conhece. Esta é a quarta promessa. Jesus nos promete e traz uma palavra de consolação, que Ele disse que enviaria o Consolador para todos os seus discípulos. A palavra Consolador no original pode ser traduzida como Consolador, Ajudador, alguém que está sempre ao seu lado para lhe ajudar. Jesus prometeu outro Consolador. Se refere especificamente a outro do mesmo tipo, igual a ele, com a mesma essência, com o mesmo poder. É o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: eu vou enviar outro como eu sou. Deus, Ele também é Deus. E Ele habita em vocês e estará em vocês para sempre. É por isso, amados, que o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai, eles são da mesma essência. Lá em Romanos 8,14, Paulo diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, são da mesma essência. Ele permanecerá para sempre. O Espírito Santo é o substituto perfeito para o Senhor Jesus Cristo. Ele será sempre o nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que estará sempre ao nosso lado para enfrentarmos as lutas, as dificuldades da vida, todos os dias.
em que estivermos ainda aqui neste mundo. E João, esse próprio João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele chama também de Jesus de nosso advogado. Então, Jesus, como também o Espírito Santo, são da mesma essência. Assim como Jesus ensinou, aqui em João 14, 26, Jesus disse que ele e o Espírito Santo ensinaria a eles. Lá em Efésios 3,16, diz que o Espírito Santo fortaleceriam todos eles. Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo intercederia com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, segundo a sua vontade. Apesar da partida iminente do Senhor Jesus, o Senhor prometeu que o Espírito Santo estaria para sempre com a sua igreja. Que coisa maravilhosa! Por isso eu vou citar aqui várias referências, mostrando e nos trazendo essa segurança. Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz que cada redimido do Senhor é templo do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, só o Espírito Santo é que pode produzir o fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só quem tem o Espírito Santo é que o Espírito Santo passa a trabalhar nessas vidas. Então, nós iremos desfrutar deste grande amor, nós teremos uma alegria ultra circunstancial, que não depende das circunstâncias para nós estarmos alegres, porque nós já temos Jesus Cristo. Ele vai nos trazer a verdadeira paz interior que nós precisamos nesse mundo atribulado. Nós vamos ser longânimos de uns para com os outros, agiremos com benignidade, agiremos com bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas tudo quem faz isso em nossas vidas, que trabalha nas nossas vidas, é o Consolador que Jesus prometeu para mim e para você, que somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Você quer mais alguma coisa, meu irmão? Você quer Consolador, advogado melhor do que esse? Está sempre ao seu lado? Mas ainda a Bíblia diz, Ele nos conduz a amar e a entender a palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 9 a 14. Ele é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. É Ele que guia os filhos de Deus e direciona a sua igreja. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Ele nos dá a certeza da salvação e que somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 e o versículo 17. Então, amados, neste mundo tão atribulado, eu e você, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, podemos sim viver uma vida plena na presença do nosso Deus. Como a nossa irmã Islene citou bem, lá na leitura devocional, Deus continua derramando graça sobre as nossas vidas. E Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, diz que o amor de Deus é derramado, o verbo está no presente, todos os dias, toda hora, em nossos corações. O que é que nós precisamos mais, amados, para vivermos uma vida plena diante de Deus? Deus nos agracia, graça sobre graça. Deus derrama o seu amor. Paulo diz lá em Romanos 5 que o amor de Deus é derramado, não foi derramado não, é derramado em nossos corações, está no presente o verbo. Todos os dias Deus derrama graça, que é o amor de Deus em nossas vidas. Por isso nós temos a capacidade de vivermos uma vida plena, abundante na presença do Senhor. Não se turbe o vosso coração.
crede em mim e crede também no meu Pai. Irmão, isso é consolador. Isso é maravilhoso. Deixe o Espírito de Deus, meu irmão, residir verdadeiramente no seu coração, guiar você a cada momento da sua vida. Esse é o dom do Espírito que Deus deu e continuará dando a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Deus vem fazer morada em nossas vidas. Por isso nós crentes suportamos tantas coisas. Não acho que a capacidade está em nós, está em Cristo, do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós, porque nós mesmos não suportaríamos tamanho peso em nossas vidas. O que foi que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 11? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vossas almas acharão o quê? Descanso. Quer descansar, meu irmão? Você quer viver uma vida plena, descansada na presença do Senhor? Vá a Cristo, Ele vai carregar o seu fardo, Ele vai trazer alívio diariamente para as nossas vidas. E esse fardo nós só deixaremos, sabe quando? Um dia que Jesus Cristo vir nos buscar. Mas até a volta de Jesus, nós vamos ter que carregar. Mas Jesus se prontifica para que esse fardo Ele carregue junto conosco e nos traga o quê? Alívio para as nossas almas. E assim nós vamos aprender com Ele, tomando o jugo de Cristo. A figura do jugo, eu creio que todos já sabem aqui. Jugo era onde andava dois animais juntos. Devemos, aqui no nosso Nordeste chama canga, né? Bota dois animais para arar o campo. Então eu nunca vi colocar um cavalo e um boi de lado. Você já viu? Ou bota dois bois ou bota dois cavalos. Então Jesus manda que nós tomemos o jugo dele. Tomar o jugo é estar caminhando lado a lado com Jesus Cristo, aprendendo dele e fazendo a vontade dele. Vivendo assim, nós vamos nos tornando, sabe o quê? Humildes de coração, como foi Jesus Cristo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você quer aprender mansidão, meu irmão? Minha irmã, quer ser manso? Agir com mansidão com todos? Clame a Jesus: Senhor, eu quero carregar o jugo contigo. Me ensina na tua palavra. Aí você vai ver. Vá folhear as Escrituras e ver como Jesus foi manso e humilde de coração, a ponto de dar a sua vida por mim e por você. E com nós, discípulos, amados irmãos, não é diferente. Jesus Cristo disse que Ele foi, lá em Isaías 53, Ele foi como uma ovelha para o matador e não abriu a sua boca. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, sabe o quê? Que nós somos como ovelhas, que somos entregues à morte todos os dias, como a ovelha vai para o matador. Mas o nosso destino é a glória, é a casa do Pai. Então, amados, em quarto lugar, Jesus prometeu o Consolador a todos os seus discípulos. Já estou terminando. Em quinto, Jesus também prometeu nos dar todo o conhecimento da verdade. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E João 14, 26, também aí mais adiante, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito ou ensinado. Jesus promete que o Espírito Santo nos daria, ou estaria nos lembrando, todas as verdades ensinadas por Jesus Cristo. E Jesus diz lá em Mateus 16, veja o que é que diz aí, ó.
Mateus 16, 13 a 15. Mateus 16, 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que meu Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, amados, essa foi uma tremenda promessa também, não só para os apóstolos da sua época, mas para todos os crentes. Por isso esse próprio João também, lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, diz o seguinte, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção qual foi? O Espírito Santo. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Mas pastor, mas não manda ensinar a palavra de Deus na igreja? Mas está dizendo que a unção que nós recebemos é o Espírito Santo que vai ensinar. Meu irmão, o Espírito Santo só age através da pregação da palavra. Deus usa os seus pregadores, mas quem convence, quem ensina, sabe quem é? É o Espírito Santo. Pastor Valdes, pastor Rubem, qualquer outro pastor, qualquer outro pregador não tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas só o Espírito Santo, se estiver habitando no seu coração. Este sim vai ensinar. Mas nós somos apenas o quê? Instrumentos de Deus para anunciar as boas novas de salvação. Ensinar tudo aquilo que Jesus deixou registrado. E o Espírito Santo aplica esses ensinamentos nos corações dos seus ouvintes. Porque Deus é poderoso, não é? Então, este legado Jesus prometeu ao seu povo. Está além da compreensão. Amor eterno, um lugar da casa do Pai, a garantia de obras maiores do que Ele fez, a certeza do suprimento de todas as necessidades, o dom do Espírito Santo, o conhecimento da verdade. E por último, Jesus nos promete algo ainda maravilhoso, nos dá aquilo que é tão sonhado pelo mundo, a verdadeira paz. João 14, 27. Olha o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As pessoas estão procurando tanta paz neste mundo, mas nas páginas da Bíblia Sagrada nós podemos encontrar esta paz. Esta paz é Jesus Cristo, é uma pessoa que tanto precisamos para continuarmos vivendo neste mundo atribulado. Eu pergunto a você, meu irmão, Jesus Cristo é a sua paz? Se você disser, graças a Deus, pastor, glória a Deus. Mas se ele não disser, se você não tiver essa certeza que você está em paz com Deus, com a sua família, com seus irmãos, eu vou dizer misericórdia, porque Jesus deixou essa paz no meu e no seu coração para descansarmos todos os nossos cuidados na sua pessoa bendita. Em outras palavras, não temam, estejam em paz, em paz. Meu Pai tem tudo sob controle. Não se atemorize os vossos corações. Que maravilha, amados irmãos. E aqui, lá em João 16,
versículo 23, 32 e 33, que são dois versículos bastante conhecidos. Jesus Cristo diz: eis que é chegada a hora, e que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí ele diz: estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quer vencer essa enxurrada de problemas que vem para com as nossas vidas? Descansa em Jesus, ora a Ele, viva uma vida de comunhão para com Ele. Ele vai trazer alento, consolação, paz para o teu espírito. Só Jesus é que pode aquietar um coração atribulado, porque Ele passou tudo isso, e Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser atribulado. Por isso que Jesus é socorro presente em meio às tribulações. Irmãos, devemos estar em paz com Deus, estar em perfeita paz, ter plena tranquilidade em nossos corações. Ele deixou essa paz guardada em nossas vidas. A vida é difícil, não é fácil. O mundo é dominado pelas trevas, mas Ele diz para mim e para você: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, sejam corajosos. Aquele que venceu o mundo, o pecado, a morte e Satanás, vive em nós para que nos tornemos cada vez mais em Cristo Jesus, diz as Escrituras, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tirou Cristo da minha vida e da sua vida, somos uns derrotados. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. Por isso que Jesus, em João 15:5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, eu vou te dar um conselho. Minha irmã, vou te dar um conselho também. Não tente fazer as coisas à parte de Jesus. Vá primeiramente a Ele. Por isso há tantos cristãos, eu vou usar um termo aqui popular, quebrando a cara, porque primeiramente não procuram Jesus para a solução dos seus problemas. Pensam, fazem o que quer, o que bem pensam. Aí depois que o leite já está derramado, aí vamos atrás de Jesus. Mas tem que ser o contrário, meu irmão. Nós não podemos ser bem-sucedidos à parte de Jesus. Isso é em tudo. Seja nas nossas finanças, nosso relacionamento como casal, como filhos, como esposo, em tudo. Coloca primeiramente diante do Senhor. Não vá colocar primeiramente as ideologias do mundo, não. Você que é crente, mas procura primeiramente a Jesus. Busca orientação em Jesus. Fale com Jesus a sós no seu quarto, em secreto, que o teu Pai te recompensará. Quebrante o joelho, chore se for necessário, porque senão você depois vai chorar aos pés dos homens, e você vai ser humilhado diante dos homens. É melhor ser humilhado diante de Deus do que ser humilhado diante dos homens. Tenho vergonha de chorar pelos pés de Jesus, não. Eu nunca vi um penitente chorar, clamar a Jesus por misericórdia e sair sem ser atendido.
E Jesus disse isso. Eu vou finalizar agora, para passar a palavra para a superintendente, nossa irmã Islene. Nós vimos que Jesus promete continuar nos amando. Nós já temos um futuro maravilhoso, que é estarmos na casa do Pai. Já prometeu também que tudo quanto nós necessitássemos, Ele agiria em nosso favor, segundo a vontade dEle. Ele nos deu o Consolador. Ele nos dá a paz. Ele nos ensinaria toda a vontade dEle para as nossas vidas. E por fim, abram comigo aí João 15, versículo 11. João 15, versículo 11. Que aqui o capítulo 15, irmãos, temos que entender, do capítulo 13 até o 16, é Cristo consolando a sua igreja, naquela mesma noite de despedida. Aí quando chega aqui no capítulo 15, versículo 11, ó, o que é que ele diz? Tenho-vos dito estas coisas, que coisas? O que ele disse no capítulo 13, o que ele disse no capítulo 14, e até aqui o capítulo 15 ele diz: para que o meu gozo esteja em quem? O gozo é o que, irmãos? Alegria. Esteja em vós, e o vosso gozo seja o quê? Completo. Oh, meus irmãos, como Jesus é paciente conosco, e que como nós muitas vezes agimos diferente do que Jesus nos manda. Você quer ter um gozo completo, irmãos? Ouça as palavras de Jesus, não apenas ouvido e ouvido, mas que essa palavra possa descer, ir para a sua mente, também descer o seu coração e fazer parte da sua vida como um todo. Não apenas o simples ouvir. Por isso, eu finalizo dizendo o seguinte, como disse o apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, vos alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele é o nosso Consolador. Paulo sabia disso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Ao invés de ficar ansioso, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só, amados, Paulo está nos mostrando, ao invés de nós ficarmos ansiosos, coloca diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, meu irmão. Orar é uma coisa, suplicar é outra. É como um pedinte está pedindo uma esmola, suplica a Jesus, porque se você não tiver Ele na sua vida, você vai morrer espiritualmente. Suplique. Não tenha vergonha de pedir a Jesus, suplicar. Faça como aquele publicano. Às vezes nós falamos tanto da parábola do publicano, né? E do pecador. O publicano disse: olha, eu não sou como este homem aí, pecador não. O fariseu, melhor dizendo: eu não sou como este homem aí não, que é cheio de pecado, ó. Mas o publicano disse: olha, Senhor, não ousava olhar para o céu, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não passo de um miserável pecador. E a Bíblia diz: este sim saiu justificado para a sua casa. Deus quer ver corações quebrantados, humilhados na sua presença. Mas Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Está vendo aí, meus irmãos? Aí Paulo vai dizer: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em toda circunstância já tenho essa experiência, tenho fartura como fome, de abundância como escassez. Aí vem aquela frase:
tudo posso naquele que me fortalece. O pouco ou muito, a fartura ou a abundância, para mim tanto faz, porque já sou suprido, porque Cristo vive em mim, Ele está ao meu lado. Aí ele vem recomendar a mim e a você o que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então finalizo dizendo o seguinte: meu irmão, minha irmã, você que é discípulo ou discípulo de Jesus Cristo, já recebemos as promessas de Cristo para as nossas vidas. Isso é o bastante para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer em prol do seu reino. Temos que nos dispor para que Cristo venha a ser glorificado.